A gente vai fazer hoje a correção das duas atividades que foram passadas, né? Vai ser bem rápido, eu já trouxe tudo no slide, toda a resolução no slide, só vou explicar o passo a passo, como foi feito, né, para aqueles que ainda não compreenderam o conteúdo, né, que apesar de simples, a gente sabe que, infelizmente, alguns não conseguem acompanhar, né, de primeira, certo? Mas que a gente está aqui para tentar sanar as dúvidas, tá bom? Então, eu vou pedir a colaboração de vocês, eu sei que alguns já sabem, né? Mas conhecimento nunca é demais. Você sempre deve estar atento, porque informação ou outra que você não saiba pode fazer falta posteriormente, certo? Então, nós vamos iniciar nossa aula. Sejam bem-vindos mais uma vez. Se atentem as orientações, pessoal, que a gente repassa lá no Classroom, certo? Porque nem sempre a gente vai passar por WhatsApp as informações, né? O ideal é que vocês acostumassem a usar o Classroom como se fosse uma rede social de vocês, né? Então, não entrar apenas para baixar e mandar tarefas, mas fazer o uso frequente, né? Ver o que é que tem de material disponibilizado, o que é que tem de atividade para fazer. Aí, antes de iniciar a correção, pessoal, eu quero já puxar aqui as orelhas de vocês para um assunto bem recorrente, bom? E que particularmente é sempre o mesmo grupo e sempre a mesma desculpa. Rosilândia, desculpa, aceite minha atividade com atraso porque eu passei o dia sem internet, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Olha, pessoal, isso não é desculpa, tá bom? Não é justificativa plausível para a situação, porque vocês não têm somente aquele dia para enviar, certo? Nenhuma das situações que a gente teve aula, encontro pelo Google Meet, né? Nenhuma das situações eu dei as duas aulas completas só por aqui, né? Então, foi liberado vocês antes, então já pode ir iniciando. Agora, se vocês ficam protelando, né? Atividade para o último dia de envio, aí vocês realmente vão ter problema, certo? Então, não quer dizer que você não aceita a atividade atrasada? Aceita. Era para ter a opção do próprio Classroom não aceitar que vocês postassem com atraso. Mas como lá aceita, a gente acaba recebendo. Porém, o peso da sua atividade não é o mesmo daquele que fez em tempo hábil, certo? Porque a maior parte das pessoas que mandam a atividade com atraso são as pessoas que praticamente quase toda semana as mesmas desculpas, certo? Então, que isso não se repita, viu? Eu vou sim receber as atividades, mas que vocês aprendam, né, a cumprir os prazos de vocês. Deus te abençoe, meu filho. Tá sem som? Acho que deve ter sido só lá, né? Pessoal, acredito que... Olha se levar 40 minutos, tá bom? Porque eu já trouxe as 10 questões resolvidas e vou só explicar para vocês, viu? Alana, qualquer coisa tu sai e entra de novo. Pode ser bug, viu? Então vamos lá, pessoal. Compreendido, né? A questão de prazos aí para vocês. Então não tem um cara de pau costuma dar comigo. Então vamos para nossa atividade 1. Encontre o 16º termo de uma PA que possui a razão 3 e cujo primeiro elemento é igual a 4. Então vamos lá. Ó, pessoal, nós queremos o 16º termo, não é isso? Então, no lugar do N, 16. Vamos lembrar os componentes da regrinha. O AN
O AN é o termo geral, tá bom? A1, primeiro elemento da sequência. N, o número de termos, né, o posicionamento do termo. E R, a razão. Então, jogando, né, na fórmula, queremos o 16º termo. Eu vou aqui desligar a câmera, vocês vão só no áudio. Vocês já viram muita coisa bonita por muito tempo. Né? Então, nós temos aqui, ó, queremos o 16º termo. Vocês podem acompanhar, pessoal, façam o movimentozinho de pinça aí na tela do celular de vocês, que aumenta a letra, certo? Aumenta, aí dá um zoom. Então, N, né? N é o nosso 16, e a razão, como ele dá no enunciado da questão, é 3, e nosso primeiro elemento, 4. Então, jogando na regra, né? No lugar do N, nós vamos colocar 16, no lugar do A1, o 4, mais 16, que é o lugarzinho do N, menos 1 da regra, multiplicado por 3, que é a razão, certo? Então, fazendo a subtração, 16 menos 1, 15, aí vai ficar 4 mais 15 vezes 3, primeiro multiplicação, depois soma, é isso? Então, 3 vezes 15, 45, mais 4, 49. Então, o 16º termo dessa PA é 9, certo? Compreendido, né? Isso aí, pessoal, bem simples, não tem enganche de nada. Qual é o primeiro termo de uma PA em que o termo do seu 12º termo é igual a 5 e a razão é menos 4? Ó, pessoal, vamos nos atentar às questões. Vocês nem sempre vão procurar, né, o AN, nem sempre vão procurar o N, nem sempre vão procurar o 1, nem sempre vão procurar o R. Então, vocês vão sempre atentando à questão. O que vocês têm de dado? Esses dados serão substituídos na regrinha geral, certo? Então, nós temos como dado aqui, ó, a razão, que é menos 4. Se a razão é negativa, a gente pode... Segundo termo, a gente conhece o 12º termo, que é igual a 5, né? Então, no lugar do N, a gente pode colocar o 12, certo? Como a gente quer, ó, então a gente quer, né, acompanhando aqui, ó, que é a regrinha, como a gente quer esse elemento, o nosso A1, né, ele quer o primeiro elemento, a gente vai fazer a substituição. Qual é o termo que nós conhecemos? O 12º. E ele equivale a quanto? Ele equivale a 5. Então, no lugar do 12º termo, colocamos 5. Ok? O A1, que é quem a gente quer descobrir. O A1 que a gente quer descobrir, a gente repete. 12, de onde vem esse 12? 12 porque é o termo que a gente conhece, o último termo conhecido, certo? Então, 12 menos 1, o menos 1 da regra, vezes o menos 4, que é a razão. Coloque entre parênteses para não misturar sinais. Vamos lá, vamos desenvolver quem dá para desenvolver. Então, eu tenho A1 mais 12 menos 1, 12 menos 1 dá igual a 11. 4, menos 4 vezes 11, mais com menos dá menos, né? Então, 4 vezes 11, 44. Então, menos 44. Esse menos, ó, pessoal, como aqui a gente tem uma situaçãozinha, né? De equaçãozinha de primeiro grau. Simples demais. Simplesmente pega os números, vão colocar no mesmo membro. E letra, ou letra acompanhada de número, fica no outro. A gente faz essa separação e troca o sinal. Então, o menos 44, né, passa
passa para cá, né, com um sinalzinho positivo. Deixa eu só concluir o cálculo aqui. Então, o A1 vai ser igual, né, a 49. O menos 44 passa somando, aí fica 44 mais 5, A1 igual a 49. Ok? Compreendido isso aí, pessoal? Qualquer dúvida pode perguntar, pessoal. Acredito que vocês nem estejam com dúvida nesse conteúdo, que é bonzinho demais. Encontre o termo geral de uma PA que possui razão 2 e o primeiro elemento igual a 3, o A1, né? Ó, pessoal, o que é o termo geral? Sempre que vocês escutarem ou leem esse termo geral de uma PA, ele está falando da lei que rege aquela PA, aquela sequência. Ela só é uma sequência, certo? Então, o que é o termo geral? É a regrinha que rege a sequência, certo? Que manda na sequência. Então, o que é que a gente tem como dado nessa questão? A gente tem, né, que a razão é 2 e que o elemento 1, o primeiro elemento da sequência é 3. Então, como é que a gente determina essa sequência geral? Vamos pegar aquela regra geral, né, onde diz, né, que o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E vamos substituir quem a gente conhece, certo? Então, substituindo, ó, no lugar do A1, a gente tem o 3, né, nosso primeiro elemento, mais N menos 1, que é da regra. Rosilane, quem vai substituir N aqui? A gente não sabe. Por quê? Porque a gente não tem um posicionamento de termo, certo? Nós não temos ainda um posicionamento de termos. Então, a gente não faz essa substituição. O menos 1 é da própria regra e o 2 é a razão da PA, certo? Então, a N é igual a 3. Eu posso aplicar distributivo aqui, concordam? Nesse parêntese com 2. Então, 2 vezes N, 2 Ns. 2 vezes menos 1, menos 2. Opa, que agora a gente já tem uma situaçãozinha melhor, né? O que é que nós podemos fazer ainda? A gente pode agrupar. Lá no 8º ano, vocês veem a parte de monômios, onde você agrupa os monômios semelhantes. Né? O que é monômio semelhante? São aqueles que apresentam a mesma parte literal. Né? O monômio ele é dividido entre parte literal e coeficiente. Né? Então, os números eu só posso somar com número. Eu não posso somar letra com número. Se eu tivesse, por exemplo, 2 mais N, ia ser 2N? Não. Porque esse N a gente não sabe se ele representa um número. Tá bom? Então, aquele ditado, como 2 mais 2 são 4. Depende do que você esteja somando, né? Tá certo, Adel. Dá uma olhadinha. Então, aqui, ó, eu posso fazer o quê? Agrupar o 3 e o menos 2. Se eu tenho 3 e eu gasto 2, eu só fico com 1. Aí, por questão de estética, a gente escreve primeiro o que está acompanhado de letra. Como eu não tenho com quem somar, nem subtrair, nem fazer qualquer que seja a operação entre esse 2N, né? A gente repete 3 menos 2, 1. Então, a regrinha geral, o termo geral dessa PA é 2N mais 1. Rosilândia, e como é que eu sei que eu acertei? Vamos lembrar. No lugar do N, a gente não pode substituir o posicionamento, não é isso? O termo 1 é 3. Então, se no lugar do N eu substituir por 1, 2 vezes 1, 2. Né? É isso? Olha aí. Isso, 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Então, o 3 a gente tem como o primeiro elemento. Se a gente fosse sem fazer pela razão, né? A razão
A razão é 2. Aí vamos lembrar, o próximo termo seria qual nessa sequência? O segundo termo. Se o primeiro elemento é 3 e a razão é 2, o próximo termo seria quanto? Isso, Jeová, 5. Então, se eu pegar aqui ó, e substituir, né, eu vou calcular o elemento A2. Se eu substituo no lugar do N, eu substituo pelo 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, que é o que corresponde à sequência. Então, sempre que vocês encontrarem esse termo geral, vocês podem determinar qualquer elemento da sequência, certo? Pode passar, não pode? Vamos para a quarta questão. Em relação à progressão aritmética, 10, 17, 24 e o infinito, determine. Letra PA. Novamente, ó, pessoal, o mesmo cálculo que anteriormente, né? Então, vamos logo determinar a razão. A razão ela pode ser determinada pelo elemento 2 menos o elemento 1. Então, se eu pegar 17 menos 10, né? Ó, 17 menos 10 vai dar 7. Então, a razão dessa PA é 7. Percebam que ele está sempre crescendo de 7 em 7, certo? Então, a razão é 7, o primeiro termo da progressão, o A1 é 10. Né? Então, através da fórmula, vamos para a fórmula. No lugar do A1, vamos colocar o 10, certo? E no lugar da razão, do R, a gente vai colocar o 7, que é o valor da razão. E faz o mesmo procedimento. Aplica a distributiva do 7 entre os dois que estão entre parênteses, certo? Então, 7 vezes N, 7Ns. 7 vezes menos 1, menos 7, certo? Aí nós vamos ficar com essa expressão aqui, ó, onde o cursor está passando. A n igual a 10 mais 7. Aí a mesma situação da questão anterior. Se a gente pode agrupar aqui os semelhantes, né? 10 menos 7 dá 3. Então, 7n, eu repito, mais 3. Então, nosso termo geral é 7n mais 3. Vamos fazer novamente aqui ó, a substituição. O elemento A1, que é 10. Vamos ver se realmente é. Vamos colocar um 10, que é justamente o elemento, né? O elemento aí que ocupa a posição 1. Letra B, o seu 15º termo. Então, se eu já tenho a fórmula geral, né, a fórmula do termo geral, e eu quero determinar o 15º termo, então eu só substituo, né, eu posso substituir no lugar do N aqui, ó, a fórmula geral, eu substituo o 15, né? O 15 menos 1 vezes 7. Repito já, Charles, só um instantinho, viu? Então aqui, ó, é 15 menos 1, 14, né? Primeira multiplicação. Então, 7 vezes 14 dá 98. Mais o 10, então dá 108. Então, essa PA é 108, certo? Pronto, eu vou repetir aqui a letra A pedido de Charles. Charles, a letra A ela é na mesma linha de raciocínio da questão anterior, certo? Da questão 3. Você vai encontrar o termo geral.
Então, para isso, para que você determine o termo geral da PA, você precisa de pelo menos dois elementos. O primeiro elemento da sequência, certo? E a razão dessa sequência. Então, como é que a gente pode determinar a razão? Pega o segundo elemento menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo. Certo? Você sempre pega o da frente menos o de trás, o antes dele. Então, você vai pegar o 17 menos o 10, você fica com 7. Então, a razão dessa PA é 7. Eles estão crescendo de 7 em 7. Ok? Substituindo na fórmula, né, a fórmula geral, no lugar do A1, vamos colocar o 10. O N nesse momento, a gente repete. Menos 1 da regra repete, menos o 7, que corresponde à razão, fica no de mais, do 10, e aplico a distributiva entre os 7 e os elementos do parênteses. 7 vezes n, 7 n's, aqui embaixo, ó. 7 vezes menos 1, menos 7. E agora você faz o agrupamento entre os semelhantes, entre números ou números acompanhados de letra. Lembrar, não posso somar número com letra, só somo os números ou número acompanhado de letra com quem está acompanhado de letra. Se eu tivesse, por exemplo, 2n mais 7n's, eu poderia somar, certo? Mas não posso somar os 7n's com esses números que estão soltos. Então, 10 menos 7, 3. Então, eu repito 7n e o mais 3. Então, essa é a fórmula que rege essa sequência. Qualquer elemento da sequência que você quiser determinar, você consegue a partir desse pensamento aqui, certo? Se vocês quiserem também, Charles, ao invés de substituir nessa regra geral, a letra B, vocês podem substituir no lugar do N, substituir o 15. Bota o 15, que você não quer o 15º termo, se vai fazer. Rapaz, a mais prática é essa aqui, pela fórmula geral, né? A fórmula geral, o termo geral. Mas se você não consegue chegar a esse coisa aqui, você pode jogar aí, povo, a última questão da atividade, né? Essa questão vocês não poderiam ter tido dificuldade. Muita gente me procurou para ela, né? Principalmente para essa letra A, que não lembrava o que eram os números primos. Vamos lembrar, números primos divisíveis por 1 e por ele mesmo. Não tem outro divisor. São apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, certo? Todo número é divisível por 1. Isso é uma propriedade, é um axioma matemático, né? A verdade absoluta e inquestionável. Então, não precisa de nenhum cálculo, né? Aqui vamos pensar assim, ó, determine as sequências abaixo. Os 8 primeiros números primos. Então, eu não preciso fazer nenhum cálculo, é só ordenar os 8 primeiros números primos. Os números primos, pessoal, sempre iniciam no 2. O 2 é o único número primo par, né? Os demais são todos ímpares. Então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. São os 8 primeiros, certo? Então, fez a sequência, morreu. Essa sequência aqui é uma sequência finita, né? Ela apresenta um fim, porque eu só quero os 8 primeiros números primos. Se eu tivesse dito a sequência dos números primos, como vocês sabem que tem muitos, né, são infinitos, a gente acaba usando aquela reticência, certo? Os múltiplos de 2, letra B, né? Pode colocar entre parênteses, entre chaves, pode colocar, viu, Laura? Os múltiplos de 2. Pessoal, qual é a diferença entre os múltiplos e os divisores? Múltiplos sempre vão iniciar no 0.
todo número multiplicado por zero é zero. Então, todos os múltiplos iniciam em zero, certo? Então, os múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6 e até o infinito. Aí a gente já tem uma sequência infinita, certo? Uma sequência infinita porque os múltiplos de 2 não apresentam um fim. Os divisores de 10. Já divisores, pessoal, sempre vai apresentar o fim, tá bom? Então, a não ser que, por exemplo, nessa sequência aqui eu dissesse a vocês que eu só queria os 2 primeiros divisores de 10, os 2 últimos divisores de 10, certo? Então, eu reduziria esse conjunto. Mas, como eu estou pedindo os divisores de 10, não são todos eles. Todos os divisores iniciam em 1, tá bom? Todos os divisores iniciam em 1, todos os múltiplos iniciam em 0. Então, o 1 é divisor, o 2, né, porque o 10 é par, o 5, porque o 10 termina em 0, e o próprio 10, certo? Então, essas são as sequências que a questão 5 pedia. Vocês compreenderam? Podemos ir para a atividade 2, né? Pronto. Atividade 2. Uma questãozinha que diz assim, ó, Saep. O diretor de uma escola resolveu melhorar sua biblioteca. Para tanto, pediu aos alunos que ajudassem trazendo para a escola no primeiro mês 2 livros, no segundo 3 livros, no terceiro 4 e assim sucessivamente. Quantos livros os alunos deveriam trazer no 12º mês? Pessoal, ó, muito simples isso aqui, né? Isso aqui é bem simples mesmo. Vocês perceberam que o mês, né, a quantidade de livro é sempre o mês mais 1? Vocês perceberam isso, né? Eu acho que vocês perceberam. Como a gente sabe que nem todo mundo enxerga dessa forma, então vamos jogar na fórmula geral. No primeiro mês, né? No primeiro mês ele trouxe 2 livros. Cada aluno vai ter que trazer 2 livros. Posso substituir no lugar do A1 o 2, né? Mas de onde vem esse 12? Ó, ele não quer quantos livros ele trouxe no 12º mês. Então, é o 12º elemento da posição aqui da sequência. Então, substitui por 12. Menos 1 da regra. Percebam que cresce de 1 em 1, né? Então, a razão é 1. A gente vai ter 12 menos 1, 11. 11 vezes 1, 11. Somando, né? 12, 11 mais 2, 13. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Letra C de cachorro. Eu não quis dizer que era o Jadiel, não, cachorro, viu? Como é que é, rapaz? Nada, Jadiel, foi só um erro aqui de Au. Vamos lá. Compreendido, né, a questão, povo? C de corno, vale, meu Deus. Mexer com tudo. Um vazamento, eu já disse, chifre é igual a anemia, só tem quem não come direito. Um vazamento em uma caixa d'água provocou a perda de 3 litros no primeiro dia, 6 litros no segundo, 9 no terceiro e assim sucessivamente. O povo imoral. Aí tem a nossa regrinha geral, né? Quantos litros vazaram no 7º dia? Vamos lá, vamos organizar a nossa PA. A nossa PA tem razão igual a 3, né? A cada dia vaza 3 litros a mais que o anterior, né? Só um instantinho para eu pegar aqui o carregador do meu notebook, é bem rápido.
Pronto, povo. Me ouvem? Pronto, vamos lá. Então, o nosso primeiro elemento é 3, né? A primeira quantidade de vazamento são 3 litros. E N, né, que é o posicionamento aí é o 7, certo? Então, no lugar aqui do 7 menos 1, né, vai ficar 6, então 6 vezes 3, 18, somando com o 3 dá 21. Então, vazaram 21 litros de água, letra E. De quê? De escola, porque a gente está bem estudioso hoje. O termo que ocupa a posição N em uma progressão aritmética de razão R é dado pela fórmula a N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Com auxílio dessa informação, assinale a alternativa que apresenta o 14º termo de uma PA de razão 3, cujo primeiro termo é igual a 20. Então, nós temos, pessoal, vamos lá, nossa razão igual a 3, não é isso? Nós temos nossa razão igual a 3, o nosso primeiro elemento, né, é 20, e o N vai ser 14, certo? Então, 14 menos 1, 13. 13 vezes 3 dá 39, né? 39 mais 20, 59. Então, o nosso 14º termo dessa PA vai ser 59, que é a letra C de caju. Porque a gente tá fitness e pensa só em fruta. Rosilante só quer resenha, viu? É. Vamos lá. Quarta questão. C de cana. É bom demais, Jadiel. Coisa feia, Rosilane. Sim, cana de açúcar. Cana de açúcar, né? Me liguei. É. Gostei. Tudinho. Povo do pensamento imundo. Sebastião resolveu fazer caminhada todos os dias. No primeiro 100 metros a anterior. Aí utilize, se necessário, a expressão. No 11º dia, Sebastião caminhou. No primeiro dia, né, ele caminhou 200 metros, certo? 31º ocupa o lugar do N, menos 1 fica 30, né? Como ele está sempre andando 100 a mais, então a sequência obedece uma razão 100, não é isso? Então, 100 vezes 30 dá 3.000, mais 200, 3.200. Então, no 31º dia, Sebastião caminhou 3.200 metros. Alternativa B de bochecha. Isso, povo inteligente. E nossa última questão. Tá? Laura, isso aqui é pura lógica, viu? É pura lógica. A gente usa, na verdade, isso aqui com esses exemplos simples e vocês conseguem perceber que isso aqui é lógica. Aí vocês conseguem chegar em situações mais avançadas, tá bom? Então, nossa última questão, pessoal. Nossa última questão diz assim, considere o evento. Um atleta corre sempre 200 metros a mais do que no dia anterior. É verdade que o número de metros percorrido a cada dia constitui os termos de uma progressão.
geométrica de razão 2, progressão geométrica a gente nem viu ainda, né? Aritmética de razão 2, geométrica de razão 200, aritmética de razão 200 e aritmética de razão 20. Então, pessoal, ó, quando vocês conseguirem ver progressão geométrica, quem já é mais curioso e já deve ter assistido alguma videoaula, né, a gente percebe que os termos da PG, eles se propagam muito mais rápido, né? Eles aumentam muito mais rápido do que uma PA, certo? E como a gente só viu o PA, então você já eliminaria duas alternativas. Né? Como o atleta corre sempre 200 metros a mais, então a razão é o que ele corre a mais a cada dia. Então seria os 200. Então letra D de dado, certo? Então está corrigida as nossas duas primeiras questões, as nossas duas primeiras atividades.